Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bendito seja Deus pela sua vida, bendito seja Deus por tudo aquilo que você tem experimentado. Sextou, e essa sexta-feira é uma sexta-feira diferente, porque a gente ainda está dentro da Páscoa. Então é uma sexta-feira pascal, né? É domingo, é dia da celebração da ressurreição de Nosso Senhor. Ainda estamos celebrando a oitava da Páscoa, esse dia que o Senhor fez para nós, para que nos alegremos e nele exultemos. Então, sextou com um tom pascal, com um tom feliz e alegre para cada um de nós. Bem, nas leituras de hoje, a gente continua vendo no livro dos Atos dos Apóstolos esse desenrolar, né? Se assim podemos dizer, esse desenrolar da cura do paralítico na Porta Formosa que Pedro e João haviam feito. E aí me chamava a atenção porque os sacerdotes e os chefes da guarda do templo vão chamar Pedro e João para começar a desacreditar e vão prender eles. Por quê? Porque isso é uma coisa muito comum e me chamava a atenção que é uma coisa muito comum que tem acontecido nesse tempo no meio de nós, que hoje os sacerdotes e os chefes da lei estão irritados, né, com Pedro e com João. Irritados porque eles estavam fazendo o bem, incomodados porque eles estavam continuando a missão de Jesus, estavam incomodados porque eles estavam salvando, libertando e curando. E isso incomodava meu coração, que é uma realidade muito comum nos dias de hoje, porque hoje fazer o certo, fazer aquilo que é certo, respeitar o outro, amar, querer que as regras e a lei se cumpra na sua integralidade, porque hoje a gente tem muitas ideologias que querem levantar bandeiras disso, daquilo e daquilo outro, mas são cheias de incoerências em si mesmas. Querem defender uma coisa atacando outra, querem defender uma coisa condenando outra. Então, ou seja, essas ideologias, elas são injustas em si mesmas. E quando a gente pensa em fazer o bem, aquilo que a gente faz de bem e de certo, no meio disso tudo parece errado. Parece errado. Hoje, a gente vive numa sociedade que parece errado viver um homem gostar de mulher. Parece errado um homem ser fiel à sua esposa. Parece errado uma mulher querer casar e querer casar virgem. Essas coisas que são boas, são bens e certas, hoje, para o mundo, tem se passado como algo errado. Porque o bem estão querendo pintar o bem como algo errado. Estão querendo pintar o que é correto como algo errado. Só que isso só vai acontecer se nós abaixarmos a nossa cabeça e deixarmos. E nós vamos ver na primeira leitura que Pedro e João não vão deixar isso acontecer, porque eles vão se impor, eles vão querer apresentar a verdade, dizer o que eles estão fazendo. A gente vai ver na primeira leitura que eles vão ser presos, porque ser preso é uma maneira de tentar silenciar, de conter e de calar. Então, muitas vezes, a nossa verdade e o bem que a gente faz, vão tentar silenciar e calar, vão tentar nos desacreditar. Só que nós, como servos do Senhor, como ministros do Evangelho, como pessoas comprometidas com o Senhor, temos que gritar e proclamar. A gente não pode deixar a verdade perder para a mentira. A gente não pode deixar o erro se passar por bem, por correto, e o correto ser desacreditado e deixado de ser realizado. Porque muitas vezes a gente tem convicções de coisas que são boas e corretas, mas por vergonha, por timidez, por isso aqui, porque muitas vezes o certo parece errado, a gente deixa de fazer. Muitas vezes a gente é tão massacrado pelas coisas, por informações, por críticas, por juízos, que a gente começa a pensar se vale a pena fazer o bem, se vale a pena ser bom. Então isso é uma forma de nos calar, isso é uma forma de nos paralisar, mas a gente tem que pensar que o bem sempre vale a pena. Por quê? O primeiro discurso de Pedro,
converteu 3.000 pessoas. 3.000 pessoas aceitaram o evangelho. Hoje vai dizer que por esse novo discurso e por essa cura, já se chega a 5.000 pessoas. Então, ou seja, o bem, ele sempre vai dar fruto. A gente não pode deixar de fazer o bem, porque ele sempre vai ser frutuoso. Ele sempre vai trazer frutos. E é interessante que Pedro e João vão afirmar diante daqueles homens que eles estão fazendo aquilo porque não há salvação em nenhum outro senão Jesus. Então, ou seja, eu não faço por mim mesmo, mas eu faço porque só esse caminho vai me trazer salvação. Só o caminho do anúncio do evangelho, só o anúncio da firmeza, só o anúncio de não deixar de... Só uma vida de não deixar de fazer o bem é que vai me permitir alcançar a salvação. Então a salvação vem pelo bem, pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que deve ser feito, pelo que deve ser realizado, por não desanimar e não deixar de perseverar no bem. Então esse é o convite para você, não deixar de perseverar no bem, ainda que seja pesado, ainda que seja difícil, ainda que pareça injusto, não deixe de perseverar no bem, até porque a justiça, ela é para a eternidade. Então, talvez você não vai receber recompensas pelo bem que você está fazendo nessa vida, mas a gente vai receber na eternidade. No Evangelho, a gente vai ver uma nova aparição de Jesus, e agora ele vai aparecer na beira do lago de Tiberíades, onde os discípulos, eles estavam sem saber o que fazer. Então, Pedro diz, eu vou pescar. E aqui a gente já vê a liderança de Pedro se destacando. Porque quando Pedro diz, eu vou pescar, o que significa Pedro dizer que vai pescar? Ele vai voltar para aquilo que ele sabe fazer. Pedro, ele queria voltar para sua zona de conforto. Bem, o que eu sei fazer? Sem Jesus, o que eu sei fazer? Só sei pescar, então eu vou pescar. E todos os outros, mesmo aqueles que não eram pescadores, vão com Pedro, porque Pedro já se tornou uma liderança e uma referência. Então eles vão atrás de Pedro, naquilo que Pedro precisa fazer, naquilo que Pedro está apontando, naquilo que Pedro... E isso é muito bonito, porque hoje nós precisamos seguir o que Pedro manda, o que Pedro diz pra gente, que é o Papa, né? O Papa nos pediu para rezar pelos sacerdotes que estão em crise, agora nos pediu um clamor pela paz, né? Agora nesse sábado, amanhã, um clamor pela paz. A gente precisa seguir o que Pedro está dizendo. Se Pedro vai pescar, vamos pescar com Pedro. Se Pedro reza pela paz, vamos rezar pela paz com Pedro, que hoje atende pelo nome de Leão XIV, né? Se Pedro vai rezar pelos padres e sacerdotes em crise, vamos rezar pelos sacerdotes em crise. A gente precisa seguir a Pedro. Isso está aqui no Evangelho, é a palavra de Deus. E aí a gente vai ver que, mais uma vez, eles naquela noite pescando não pescaram nada. Por quê? Porque estavam fazendo sem Jesus. Quando a gente quer fazer as coisas sem Jesus, não vai dar fruto. Quando a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, não vai dar fruto. E aí, esse evangelho, ele é um paralelo e é a repetição de Lucas 5, de 1 a 11, onde Jesus faz a pesca milagrosa, né? O texto da pesca milagrosa, onde pela primeira vez, depois da pesca milagrosa, Jesus vai chamar Pedro e João, Pedro e André, e depois vai chamar Tiago e João. E a gente vai ver que ele faz a mesma coisa, lança a rede do outro lado, só que agora ele dá uma direção, ele lança a rede do lado direito, do outro ele diz, lança as redes de novo, entendeu? Lança a rede do outro lado, agora ele vai dizer, lança a rede do lado direito, e vocês encontrarão. Só que aqui tem uma coisa diferente. No primeiro relato da pesca milagrosa, depois que Jesus mandou eles lançarem a rede, e com Jesus alcançaram os peixes, ou seja, fazer o que necessitamos fazer com Jesus dá fruto, a gente alcança frutos. Quando eles resolveram fazer com Jesus, eles alcançaram frutos, pescaram uma grande quantidade de 153 grandes peixes, que tem algumas linhas teológicas que dizem que eram as nações conhecidas na época, então significava já uma profecia de Jesus de que todas as nações seriam alcançadas por sua palavra, que os discípulos seriam enviados a todas as nações, tem esse elemento. Mas eu quero me deter que depois da pesca milagrosa, Jesus chamou Pedro, Tiago, João e André. Depois dessa pesca milagrosa de hoje do evangelho aqui de João, ele não chama eles. Ele não vai atualizar o chamado, porque não precisava disso. Eles já haviam sido chamados, eles já eram discípulos. Só que agora ele vai chamar eles para comer. Vamos comer, vamos sentar aqui. E deu a eles de comer. Por quê? Para aqueles que já foram chamados, e contemplam os milagres de Deus, ele nos chama para sentar para comer.
porque um ministro de Deus, um discípulo de Deus, um apóstolo do Senhor, não pode viver sem a Eucaristia, sem o alimento, sem se alimentar com Jesus, sem se alimentar de Jesus. E o que tem faltado na nossa vida muito é isso. Homens e mulheres, servidores, sedentos de Eucaristia, sedentos de se alimentar com o Senhor e do Senhor. Porque nessa pesca milagrosa, ele chamou eles para comer, para ensinar a nós. Nós já fomos chamados. Então agora ele vai nos alimentar, ele vai nos encher, ele vai nos dar o sustento para que a gente vá adiante e vá fazer a missão. Então, queridos, deixemos com que a Eucaristia seja o vigor da nossa vida. Deixemos com que o Senhor nos renove, nos transforme pela Eucaristia de cada dia. Que a Eucaristia seja, como ele falou para Elias, levanta-te e come. Que a Eucaristia seja o alimento para o caminheiro. Que a Eucaristia seja o alimento para a missão. Que a Eucaristia seja o alimento para dar sentido à nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.